Ora, se você está iniciando agora na programação, talvez tenha aparecido para você alguns termos que não fazem muito sentido ainda, tipo engenheiro de dados, cientista de dados. Qual a diferença entre eles dois? Quem ganha mais? Quem mexe mais com IA? Quem programa de verdade? Quem não programa? Enfim, nesse vídeo eu vou responder tudo isso para você e muito mais. Antes de começar, é muito importante a gente salientar, a gente preparar o contexto aqui de que hoje em dia a gente vive na era dos dados. Os dados que as empresas pegam quando você faz clique em anúncios, quando você usa alguns aplicativos, seu tempo de tela, enfim, tudo isso. A gente vive na era dos dados. Então, basicamente, o que é um engenheiro de dados, cientista de dados? Falando assim em termos gerais, em linhas gerais. O engenheiro de dados é o cara que vai ser responsável por fazer a coleta e a organização desses dados. E o cientista de dados vai ser o cara responsável por coletar o dado coletado, ou seja, o engenheiro de dados pegou o dado bruto, o cientista de dados vai pegar aquele dado já refinado e ele vai elaborar alguma coisa, ele vai fazer ciência com aqueles dados para poder dar uma utilidade para aqueles dados. Porque dado por dado, ele é cru, ele não vale de nada. O engenheiro de dados ele só tem a função de pegar. Agora, o que o cientista de dados vai fazer com isso é problema dele. Então, se aprofundando mais no engenheiro de dados, depois a gente fala sobre o cientista de dados, depois a gente fala mais sobre ele. Ele basicamente é o responsável por extrair os dados, transformar os dados, limpar, enfim, transformar ele de alguma forma, mudar os dados caso necessário e depois fazer o loading, que é carregar os dados, disponibilizar os dados para os cientistas. E esse processo a gente chama de ETL, que é o Extract, Transform e Loading, tá? Então, basicamente, pensa num aplicativo iFood, por exemplo. No iFood, um engenheiro de dados é necessário para que a empresa consiga coletar os dados do usuário, coletar os dados do pedido, coletar os dados de cadastro, de tudo e tal. Então, esse engenheiro de dados vai ser responsável por organizar a coleta desses dados, organizar a maneira como esses dados vão ser limpos, porque tem registros sujos numa tabela, né? E vai também ser responsável por poder disponibilizar esses dados para os cientista de dados. E aí, com base nesses dados, o cientista de dados pode promover uma campanha, pode promover uma promoção específica para alguma região específica que consome mais um tipo de alimento. Enfim, esse é o exemplo do iFood, mas isso se aplica para qualquer contexto, qualquer situação. Esses profissionais sempre vão trabalhar juntos. E bem, como eu citei sobre o banco de dados, sobre as tabelas, é muito importante a gente dizer também que os engenheiros de dados vão trabalhar com tabelas. Porque se a gente está falando de armazenar dados e transformá-los para poder disponibilizar eles depois, a gente necessariamente tem que guardar esses dados em algum lugar. E a gente vai guardar esses dados num banco de dados, em tabelas, em banco de dados, entendeu? Muito bem, uma vez entendido o engenheiro de dados, agora a gente vai para o cientista de dados. O cientista de dados, o papel dele é completamente diferente, só que ele depende do engenheiro de dados. Enfim, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o EDA, que é o quê? A análise exploratória de dados. E para que serve isso? Para ele poder pegar aqueles dados que são crus, aqueles dados que não têm sentido, porque dado por dado, se você não explora ele de alguma forma, ele não tem sentido. É igual o conhecimento que você tem dentro da sua cabeça. Que adianta você saber tudo se você não fizer nada o dia inteiro? Mas enfim, o cientista de dados vai ser responsável pelo quê? Por pegar esses dados que estão brutos e montar, sei lá, estatística para a empresa, que vão determinar o rumo da empresa, montar dashboard interativo com os dados de cada cliente e falar o porquê que aquela comida, no exemplo do iFood, o porquê que aquela comida ela tá sendo mais vendida que aquela, enfim, resolver essas soluções que têm muito a ver com engenharia social da empresa, sabe? Guiar a empresa de acordo com os clientes estão fazendo, as reclamações que cada cliente está fazendo, usar Python para poder criar automação, para poder melhorar alguma coisa, enfim, alguma solicitação de cliente, enfim, o trabalho do cientista de dados, meu amigo, vai daqui até o infinito, porque ele depende dos dados do engenheiro, só que ele pode fazer qualquer coisa com esses dados. Qualquer coisa que vai ajudar a empresa, qualquer coisa desse tipo, ele pode fazer, porque ele manipula todos os dados que o engenheiro de dados pega. Então, só dando uma analogia para vocês que eu pensei agora e que é muito boa, é como se o engenheiro de dados, vamos pensar num carro, é como se o engenheiro de dados só pegasse e adicionasse na roda uma tecnologia que é o contador de RPM, o contador de rotações por minuto. Aí, esse RPM, ele disponibiliza esse dado, de quantas vezes a roda está girando por minuto. O engenheiro de dados vai ser responsável por fazer essa parte do projeto. Já o cientista de dados vai ser responsável por montar o painel o visor do carro ali e disponibilizar para o usuário quantos quilômetros por hora o carro está, entende? Então, um dá o dado bruto, o outro pega esse dado, refina, faz aquilo ser útil para alguma finalidade. Então, basicamente, sem um engenheiro de dados, o cientista não trabalha, ele não tem como trabalhar. E sem o cientista de dados, o engenheiro não tem valor técnico e estratégico nenhum para nenhuma empresa. E aí vem a pergunta: quem que programa mais? Qual desses dois
trabalha mais, entre aspas, na linha de frente ali. E, gente, fala pra vocês que é com certeza um engenheiro de dados, porque é esse cara que tá preocupado com performance, porque geralmente esses caras de big techs, de grandes empresas, têm que lidar com quantidades massivas, brutais de dados, enfim, então ele tem que lidar com performance, escalabilidade e até mesmo com lógica de programação, porque, gente, quando vocês estão trabalhando com tabelas pequenas, com uma quantidade pouca de dados ali, mano, se você está trabalhando até com, sei lá, até 1 GB de dado é pouco, a questão é que você não tem que se preocupar muito com a performance de como vai estar o seu site, como vai ser o loading do seu site. Você não tem que se preocupar muito na escalabilidade daquilo, se aquilo ali é escalável para ficar 1000 vezes maior, porque talvez você nem tenha visão disso. Enfim, você não tem que se preocupar com a eficiência da coleta dos dados, mas quando você tá trabalhando com, sei lá, 1 tera de dados, 2 tera de dados, que são, por exemplo, big techs, você tem que se preocupar com essas coisas são o seu trabalho, e você pode literalmente falir uma empresa se você não sabe comandar isso, se você não sabe gerir isso. Respondendo a pergunta de quem trabalha mais, com certeza é um engenheiro de dados, mas não que o cientista de dados também não tenha a responsabilidade, ele também não possa falir uma empresa. Ele pode, se ele dá um dado errado, se ele interpreta um dado de uma maneira errada, ele pode falir uma empresa porque a empresa vai tomar a decisão com base no que ele entendeu, no que ele interpretou dos dados brutos. Mas enfim, na questão de quem trabalha mais, quem põe mais a mão no código, quem tem mais o trabalho prático, é um engenheiro de dados, com certeza. Beleza, e qual área vai ganhar mais, quem vai ganhar mais dinheiro, qual vai ter o maior salário? Enfim, na maior parte dos casos, vai ser o engenheiro de dados. Por quê? Porque tem menos no mercado. Isso pode variar de empresa para empresa. Tem empresa que vai ter mais engenheiro de dados, tem empresa que vai ter mais cientista de dados, mas enfim, vai variar de empresa para empresa a questão do salário. Mas, na maior parte dos casos, como eu já disse, vai ser um engenheiro de dados, porque esse cara é o cara que fica na linha de frente, tem menos engenheiro de dados do que cientista de dados, até porque é um pouco mais fácil você ser cientista de dados e, enfim, é a lei da oferta e da demanda. Quanto menos profissional tem naquela área, mais requisitado é. Então a gente precisa subir o salário desse cara para novas pessoas quererem ser profissionais naquela área, para poder ter mais gente trabalhando profissionalizado naquela área. E agora fazendo uma resposta bem breve, assim, uma pergunta bem breve, é qual usa mais IA, né? Eu diria que hoje em dia tem muita gente usando IA para poder programar ali um engenheiro de dados. Porém, cara, eu acho que o cientista de dados vai usar mais IA, porque ali é uma questão de interpretação de dados, é uma questão de você ler uma quantidade de dados massivos. E esse trabalho de ler e interpretar e devolver um raciocínio por trás daquilo, eu acho que é mais humano. Então a IA vai fazer um papel melhor nisso. Não que a IA seja humano, né, lógico, mas a IA vai ser capaz de ler 3.000 linhas de texto escrito bruto, dando um exemplo aleatório, tá? 3.000 linhas de texto escrito bruto e vai poder te devolver um texto dizendo o que ela entendeu, como se fosse outra pessoa, como se outra pessoa tivesse lido, como se outra pessoa tivesse entendido. Mas óbvio que numa velocidade muito maior. Então eu acho que a questão da IA, o engenheiro de dados usa muito para poder lidar com esses problemas de eficiência, arquitetura e etc. Mas o cientista de dados vai precisar mais. Se eu pudesse dizer quem precisa mais, seria o cientista de dados, assim como eu acho que ele também usa mais. Enfim, esse vídeo acho que responde bastante pergunta de quem é iniciante. Esses termos são bem estranhos, eu também tive dúvida com esses termos quando eu comecei na programação. Mas enfim, fiquem com Deus. Não esquece de acessar a comunidade do Discord aqui embaixo na descrição, caso você queira entrar numa comunidade de programação que você vai poder usar para evoluir, para poder aprender novas coisas, conhecer novas pessoas. Enfim, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e eu fui!